Olá, seja bem-vindo ao curso Estelar. Eu sou o professor Jorge Gama e nesse vídeo nós vamos resolver nossas questões de equação de circunferência, pelo menos a primeira, segunda e terceira. Então vamos para a questão. Vamos lá então? Nossa questão é que é a equação de uma circunferência que você conhece o centro tem coordenadas 3 e 4, e ele diz que foi feita essa circunferência com um barbante de comprimento 6 unidades de comprimento, tá? Então você vai girar, usando esse brinquedo, um barbante, e formar essa circunferência. Ele quer a equação geral dessa circunferência. E é tão simples. Por quê, professor? Porque só pega o conceito de circunferência. Você vai simplesmente adotar um ponto aqui genérico, do jeito que eu fiz na nossa aula de fundamentação teórica, tá? Dá uma olhadinha lá, desta forma que eu ensinei a você construir a equação da circunferência, pegando um triângulo retângulo. Eu vou afastar aqui o ponto do centro. E a partir do centro, eu vou passar um raio ligando naquele ponto genérico, tá? Esse ponto genérico é para quê, professor? Porque esse ponto que eu escolhi, x e y, ele está em qualquer posição. Tanto é que o nome é genérico, né? Esse aqui é uma variável. Então esse x e esse y, eles vão variando, tá? Para ocupar exatamente, né, outras posições sobre a circunferência. Mas eu escolhi essa aí em particular, por quê? Porque fica mais fácil de você enxergar a equação da circunferência usando um teorema de Pitágoras. Observe. Eu sei que o centro tem coordenadas 3 e 4. E eu sei que o nosso ponto genérico tem coordenadas x e y. X e y. Por que o senhor fez isso, professor? Para formar um triângulo retângulo aqui importante, ó. Sempre eu formo um triângulo retângulo quando eu vou atrás da equação da circunferência. Então, observe, eu tenho um triângulo retângulo em que um dos catetos é a distância do 4 até y. E eu quero esse tamanho. Eu quero o tamanho desse cateto para utilizar aqui um teorema de Pitágoras. Então, eu sei que esse tamanho é y menos 4. É o final menos o inicial. Se eu só quero esse tamanho, pego o final menos o inicial. Vai ser o valor desse outro cateto. Em outras palavras, esse cateto vertical é o ΔY. Esse cateto horizontal é o ΔX. Professor, quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o raio da circunferência. Então, é fácil perceber que para encontrar a equação de uma circunferência, basta conhecer o teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Só quem é o cateto horizontal? X menos 3. Que é o tamanho do cateto vertical, professor? Y menos 4. Quanto é o raio, professor? 6 unidades de comprimento, tá? Não importa a unidade. Ao quadrado. Seria esta a solução. Mas ele não está pedindo esta equação. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Então agora é só você desenvolver o produto notável e você vai encontrar uma equação conhecida como a equação geral da circunferência, tá? Então ficaria quadrado da diferença, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença aqui com o y, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado. Igual a 36, né? Que é 6 ao quadrado, é o quadrado do raio. Tá bom? Então eu vou ficar com x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6x, mais 9, y ao quadrado, menos 2 vezes 4, 8. 4 ao quadrado, 16. Igual a 36. Vou aproximar esses que estão no grau 2, tá? Elevado ao quadrado. Vou colocar aqueles agora que tem o grau 1, que é elevado a 1, professor. Incógnita elevado a 1. Vou colocar agora os que não dependem nem de x e nem de y. 9 mais 16. 36 está no outro membro. Vem para cá, troca de sinal.
25 menos 36. Vai dar 11. Só que eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então é menos 11. Tudo isso igual a zero. Vamos lá no nosso material, ver qual a alternativa correta. A alternativa correta, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8 menos 11 igual a zero. Então a alternativa correta é a letra A. Ok? Questão da UEMA está gabaritada, é a letra A. Bom, vamos para a resolução então para a nossa segunda questão. Tente resolver antes, tá? Vamos lá. A nossa segunda questão mostra, tá, que uma certa capital, todas as cidades desta região, desse estado, estão à mesma distância da capital. E diz que a equação, né, da posição dessas cidades é dada pela equação geral da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 20x mais 40y mais 400 igual a zero. Essa é a equação geral dessa circunferência, da posição que estão em cidades, tá? E como eles têm a mesma distância até a capital, e ele diz que distância é essa, ele diz que a distância é de 10 km, ele está dando o raio. Ele quer saber quais são as coordenadas do centro, da posição da capital. Então, nesse caso, professor, o que eu tenho que saber é qual foi a equação reduzida que, desenvolvendo, deu a equação que geral. Como é que eu faço isso, professor? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, quadrado da diferença y menos b ao quadrado, tá? Quadrado de y, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso é igual ao quadrado do raio. Desenvolvendo mais um pouco, x ao quadrado, menos 2 vezes a, x, mais a ao quadrado, y ao quadrado, 2 vezes b, menos 2by, mais b ao quadrado, igual a r ao quadrado. Organizando, ficaria x ao quadrado, vou dar primeiro de grau 2, tá? Quem tem maior grau. Y ao quadrado, 2 vezes ax, menos 2 vezes by, mais, agora eu vou colocar os que são independentes de x e y, tá? Que é a ao quadrado, mais b ao quadrado, e o r que está no segundo membro, vem com o sinal trocado, menos r ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Então o que eu fiz, professor? Eu peguei a equação reduzida, claro, as coordenadas do centro são quem? A e B. Essas são as coordenadas do centro, tá bom? E nesse caso, professor, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o A, que é o x do centro, aparecendo nesta posição, como aqui no coeficiente de x, e o x, o y do ponto do centro, né, da capital, está aparecendo aqui no coeficiente de y. Como é que eu faço então, professor? Você olha para a equação geral que ele deu, lembre que o x do centro está aqui, dentro desse resultado. Isso não é esse menos 20 não, o x do centro não. Porque apareceu o menos 20 só depois que você pegou menos 2 vezes o x do centro. Aí apareceu o menos 20. Só apareceu ali, ó, 40, porque você pegou menos 2 vezes o y do centro. Então, para encontrar as coordenadas, basta igualar esse resultado. Com quem, professor? Com menos 2 vezes a. Foi assim que eu encontrei esse menos 20 que está ali no coeficiente de x. Então, isolando a, passo o menos 2 dividindo. Menos 20 por menos 2, menos com menos mais, vai dar 10. Lembra? Pegou a equação geral. Se você quer descobrir quem é o x do centro, basta dividir o coeficiente de x por menos 2. Da mesma forma, se eu dividir o coeficiente de y por menos 2, eu vou encontrar o y do centro. Nesse caso, o x do centro vale 10 e o y do centro vale menos 20. Então, nós temos as coordenadas. X do centro, professor, vale 10. E o y do centro vale menos 20. Prontinho, está resolvida a nossa questão. Vamos para a terceira questão, então, de equação de circunferência. Tente resolver antes, tá? Nossa terceira questão, ele dá uma circunferência que você conhece a equação geral, e de uma outra circunferência que é concêntrica dessa. O que é concêntrica, professor? Eles possuem o mesmo centro. Então, se eu encontrar as coordenadas do centro desta, eu vou adotar essas mesmas coordenadas para o centro dessa vermelha. E como foi que eu expliquei na questão anterior,
Como é que eu encontro as coordenadas do centro? Vou pegar o coeficiente de x e dividir por menos 2, e o coeficiente de y e dividir por menos 2. Quando eu faço isso, eu já encontro as coordenadas do centro. Então, o centro tem coordenadas menos 2 dividido por menos 2, menos com menos dá mais, e 2 dividido por 2 dá 1. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. Então, as coordenadas do centro é 1 e 1. Ele está pedindo as coordenadas do centro? Não é isso que ele está pedindo, mas eu preciso das coordenadas do centro. Ele está pedindo a equação dessa circunferência vermelha. E a equação dessa circunferência vermelha eu preciso do centro e do raio. Complicou, professor, porque ele não deu o raio. Mas eu tenho as coordenadas e tenho aquela estratégia de sempre montar um triângulo retângulo. Por isso que eu botei nessa posição, 5 e 4, para formar certinho nosso triângulo retângulo. Vamos lá. Nunca esqueça, tá? O cateto que é vertical, ele representa o ΔY, e o cateto horizontal, ele representa o ΔX. E para ter variação, tem que sempre conhecer dois pontos. Nesse caso eu conheço, eu tenho 2x e tenho 2y. Com 2x eu faço o quê, professor? Variação de x. Com os 2y eu faço o quê? Variação de y. Então fica assim. Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Quanto é a variação de x? É o x final menos o inicial. É 5 menos 1. Que é a variação de y. Y final menos y inicial. É 4 menos 1. Tudo ao quadrado igual r ao quadrado. 5 menos 1 ao quadrado vai dar 4 ao quadrado. 4 menos 1 ao quadrado é 3 ao quadrado. Dá 16 mais 9 ao quadrado. Dá 25 igual a r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 25. Então, r será a raiz de 25. E raiz de 25 é 5. Encontrei o raio. Lembra que eu preciso do centro e do raio para encontrar a equação dessa circunferência. Pessoal, você vai encontrar primeiro a equação reduzida? Exatamente. Depois eu desenvolvo para a equação geral. E a equação reduzida é essa mesma estratégia aqui, tá bom? Do triângulo retângulo. Só que o ponto não vai ser mais conhecido. Esse ponto em cima da circunferência vai ser aquele ponto genérico, tá? De coordenadas x e y. Aí eu monto a equação a partir daquela linguagem, usando ainda o teorema de Pitágoras, ΔX e ΔY. Só que não para um ponto conhecido. O ponto conhecido foi só para encontrar a distância de dois pontos que representam o raio. Ok? Agora eu adotei, né, como ponto genérico. E eu sei que o nosso ΔX é agora assim, ó. X final menos x inicial. Então vai ficar x menos 1 ao quadrado. Variação de y. Y menos 1 ao quadrado. Tudo isso igual a o raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Quadrado de 1 é 1. Tá? Quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 25. Junta o que tem grau 2. Agora o que tem grau 1 é o x e o y. Agora quem é independente é 1 mais 1, que dá 2. Ainda tem um 25, que vem com sinal trocado, né? Então nossa equação da circunferência será x ao quadrado mais o y ao quadrado, que é de grau 2, menos 2x, menos 2y, 2 menos 25, professor. Dois menos 25 dá menos 23, igual a zero. Encontramos a equação geral da circunferência, tá? Na terceira questão. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.